Capítulo 10. A Síndrome do Pensamento Acelerado. Comentei nos capítulos anteriores alguns mecanismos do processo de construção de pensamentos. Desse modo, um terreno foi preparado para falar mais especificamente sobre o grande mal do século, a Síndrome do Pensamento Acelerado. Assim como tive o privilégio de descobrir a síndrome do circuito fechado da memória, que está na base de agressões domésticas, bullying, conflitos profissionais, suicídio, guerras e outras formas de violência, tive a felicidade de desvendar a mais penetrante e epidêmica síndrome que atinge as sociedades modernas: a síndrome do pensamento acelerado. Ao mesmo tempo, no entanto, tive a infelicidade de saber que grande parte das pessoas de quase todas as idades é acometida em diferentes níveis por ela, incluindo as crianças, ora tratadas como gênios, ora como imperativas. Destruímos a infância das crianças sem perceber. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é melhor ainda, mas pensar excessivamente é uma bomba contra a qualidade de vida, uma emoção equilibrada, um intelecto criativo e produtivo. O pensamento acelerado. Não apenas o conteúdo pessimista dos pensamentos é um problema que afeta a qualidade de vida, mas o que não se sabia também, a velocidade exagerada desses pensamentos depõe contra ela. Editar ou acelerar sem controle o pensamento é o sinal mais evidente da falha do eu como gestor psíquico. Ninguém suportaria por muito tempo ver um filme cujas cenas rodassem rapidamente. Mas suportamos por anos nosso pensamento rodar seu filme. O custo físico e psíquico disso é altíssimo. Estudar a síndrome do pensamento acelerado, bem como causas, sintomas, consequências e mecanismo de superação, deveria fazer parte do currículo de todas as escolas, da pré-escola à pós-graduação. Mas não temos tempo para explorar o mundo que nos tece como seres pensantes. A educação conteudista estressa os nobilismos professores e seus alunos. E, para piorar, compromete a criatividade e a saúde emocional. Qualquer leigo sabe que uma máquina não pode trabalhar em alta rotação continuamente dia e noite, pois corre o risco de aumentar sua temperatura e fundir suas peças. Mas é quase inacreditável que nós, seres humanos, não tenhamos a mínima consciência de que pensar exageradamente e sem nenhum autocontrole é uma fonte de esgotamento mental. Crianças e adolescentes estão esgotados mentalmente. Pais e professores estão fatigados sem saber a causa. Profissionais nas mais diversas áreas já acordam sem energia e carregam seu corpo durante o dia. Certa vez discorri em Orlando, Estados Unidos, para meus alunos de mestrado de mais de 30 países sobre o sintoma da SPA. E abalados, quase todos perceberam que precisavam descansar por um longo período. Necessitavam urgentemente treinar seu eu para gerenciar seus pensamentos, mudar seu estilo de vida e ter um caso de amor com sua saúde mental. A humanidade tomou o caminho errado. Estamos nos estressando rápida, intensa e globalmente na era dos computadores e da internet. Estamos levando a psique a um estado de falência coletiva e não percebemos o mal do século. Mas, se o conteúdo for positivo, culto, interessante, o aceleramento do pensamento por si só gera um desgaste cerebral intenso, produzindo a mais importante ansiedade de tempos modernos com a mais rica sintomatologia. Não precisa ter tido uma infância doente para sermos adultos ansiosos. Basta termos uma mente hiperacelerada que adoeceremos. Há muitos tipos de ansiedade, como a pós-traumática, o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, a síndrome de Burnout, o transtorno do pânico, porém, a ansiedade produzida pela SPA é mais abrangente, contínua e contagiante. Abaixo, relaciono alguns dos sintomas. Abaixo, relaciono alguns dos sintomas. Ansiedade, mente inquieta ou agitada, insatisfação, cansaço físico exagerado, acordar cansado, sofrimento por antecipação, irritabilidade e flutuação emocional, impaciência, tudo tem que ser rápido, dificuldade de desfrutar a rotina, tédio, dificuldade de lidar com pessoas lentas, baixo limiar para suportar frustrações, pequenos problemas causam grandes impactos,
dor de cabeça, dor muscular, outros sintomas psicossomáticos como queda de cabelo, taquicardia, aumento da pressão arterial, déficit de concentração, déficit de memória, transtorno no sono ou insônia. Embora não haja uma classificação rígida, empiricamente podemos dizer que tem pelo menos 3 a 4 sintomas deve mudar rapidamente seu estilo de vida. Faça o teste para avaliar sua qualidade de vida no site augustocursos.com.br. Uma das características mais marcantes da síndrome do pensamento acelerado é o sofrimento por antecipação. Ficamos angustiados por fatos e circunstâncias que ainda não aconteceram, mas que já estão desenhados em nossa mente. Mesmo quem detesta filme de terror, cria com frequência um filme fantasmagórico em sua mente. Seu eu sabota sua tranquilidade. Todos os professores no mundo sabem, embora não entendam a causa, que do final do século XX para cá, crianças e adolescentes estão cada vez mais agitados e inquietos, sem concentração, sem respeito uns pelos outros, sem prazer em aprender. Por que muitos acordam fatigados? Porque gastam muita energia pensando e se preocupando durante o estado de vigília. O sono deixa de ser reparador, não consegue repor a energia na mesma velocidade. E os sintomas físicos, por que surgem? Quando o cérebro está desgastado, estressado e sem reposição de energia, procura órgãos de choque para nos alertar. Nesse momento, parece uma série de sintomas psicossomáticos, como dores de cabeça e muscular, que representam um grito de alerta de bilhões de células suplicando para que mudemos nosso estilo de vida. Mas quem ouve a voz do seu corpo? E o esquecimento? Por que temos sido uma plateia de pessoas com déficit de memória? Por que nosso cérebro tem mais juízo que nosso eu? Percebendo que não sabemos gerenciar nossos pensamentos, que vivemos esgotados, o cérebro usa mecanismos instintivos que bloqueiam as janelas da memória na tentativa de que pensemos menos e poupemos mais energia. Frequentemente, nos congressos de educação, pergunto aos professores se eles têm déficit de memória. A resposta é sempre as mesmas. Quase todos dizem que sim. Então faço um alerta em tom de brincadeira, mas sério. Indago-lhes, queridos professores e professoras, se vocês estão coletivamente esquecidos, como então têm coragem de exigir que seus alunos se lembrem da matéria nas provas? Muitos dão risada e aplaudem, mas no fundo não estou brincando, e sim apontando para algo seríssimo. Nossos alunos também estão com a SPA, o que prejudica a assimilação das informações, a organização e a capacidade de resgate delas. Comprometendo o desempenho do raciocínio, alunos brilhantes não brilham nas provas porque não sabem a matéria, mas porque trucaram esse processo. Tenho dito que os ministérios de Educação e Cultura dos mais diversos países estão errados ao avaliar um aluno pela assertividade nas provas. Os alunos devem ser avaliados não apenas pela repetição dos dados, mas também pela inventividade, pela capacidade de raciocínio esquemático, pela ousadia. E, além disso, se quisermos formar pensadores, deveremos avaliar o aluno fora do espaço das provas, durante as aulas, por sua interatividade, altruísmo, proatividade, debate de ideias, discurso do pensamento, cooperação social. São esses elementos que determinarão o sucesso profissional e social nas provas da existência, muito mais do que os acertos nas provas escolares. O déficit de memória atinge as mais diversas pessoas nos mais variados níveis. Há pessoas tão esquecidas que têm dificuldade de lembrar até o nome dos colegas de trabalho, onde colocaram a chave do carro, onde o estacionaram. Esquecimentos corriqueiros são um clamor positivo do cérebro nos avisando que a luz vermelha acendeu, que a SPA asfixiou nossa mente a tal ponto que está comprometendo seriamente a qualidade de vida. O déficit de memória corriqueiro é uma proteção cerebral e não um problema como muitos médicos pensam. Reitero, o cérebro bloqueia certos arquivos da memória numa tentativa de diminuir o excesso de pensamentos produzidos pela SPA. Uma pessoa muito estressada e com SPA pode gastar mais energia do que 10 trabalhadores braçais. Sábio é o que faz muito gastando pouca energia. De que adianta ser uma máquina de trabalhar se perdemos as pessoas que mais amamos, se não temos uma existência tranquila, encantadora, motivadora?
As pessoas que têm um trabalho intelectual excessivo, como juízes, promotores, advogados, executivos, médicos, psicólogos, professores, desenvolvem a SPA mais intensamente. As pessoas mais dedicadas e eficientes são com frequência mais fortemente estressadas. Algumas das causas da SPA são excesso de informação, excesso de atividades, excesso de trabalho intelectual, excesso de preocupação, excesso de cobrança, excesso de uso de celulares, excesso de uso de computadores. O excesso de informação é a principal causa da SPA. No passado, o número de informações dobrava-se a cada 2 ou 3 séculos. Hoje, dobra-se a cada ano. Achávamos que essa alavanche de informações que advém da TV, escola, videogames, smartphones, jornais, empresas, não era um problema tão significativo. Mas hoje sabemos que o fenômeno RAM arquiva tudo no córtex cerebral e sem autorização do eu, sabotando a memória de uso contínuo. A MUC é o centro consciente da memória. Metaforicamente, representa o centro de circulação de um ser humano numa grande cidade. Em seu cotidiano, ele frequenta no máximo 2% das ruas, avenidas e lojas. Eventualmente sai para áreas periféricas, que na teoria da inteligência multifocal chamamos de memória existencial, ou memória inconsciente, como já mencionei. Se saturarmos a MUC, passando para 5 ou 10%, expandiremos os níveis da ansiedade vital e superestimularemos o fenômeno do alto fluxo, que por sua vez começará a ler rápida e descontroladamente a memória e a produzir pensamentos numa velocidade nunca vista. Gera-se assim a síndrome do pensamento acelerado. Usarei novamente a metáfora da cidade para explicar esses fenômenos inconscientes, que atuam em milésimos de segundo. Todos temos nosso centro de circulação numa cidade. Na cidade de São Paulo, uma pessoa frequenta 1 ou 2 farmácias, mas há centenas de farmácias em bairros distantes. Se para comprar um medicamento uma pessoa tivesse de ir a inúmeras farmácias e seguir as mais diversas trajetórias, demoraria talvez um dia, talvez uma semana, e poderia prejudicar sua saúde. Do mesmo modo, quando alargamos excessivamente a MUC, o centro de circulação da cidade da memória, desenvolvemos num trabalho mental desgastante e pouco produtivo. Nas empresas, muitas pessoas se informam e pensam muito, porém com pouca profundidade. As ideias originais desapareceram. A TIM estuda não apenas o processo de construção de pensamentos, mas também, entre outros, o processo de formação de pensadores. Estou convicto de que não é o excesso de informações e de pensamentos que determina a qualidade das ideias. Einstein tinha menos informações que a maioria dos engenheiros e físicos da atualidade e foi muito mais longe. É a maneira como reorganizamos os dados e não o excesso deles que determina o grau de criatividade. Selecionar as informações é fundamental, mas nesta sociedade urgente somos péssimos para selecionar o cardápio da nossa mente. Engolimos tudo e rapidamente sem digerir. Como não se estressar drasticamente? Estamos destruindo nossos funcionários nas empresas, asfixiando os professores nas salas de aula, infartando os médicos nos hospitais. Vamos falar agora sobre os filhos da humanidade. Nós, adultos, bem ou mal, ainda suportamos os sintomas da SPA. Mas e as crianças? Capítulo 11. O assassinato da infância. O sistema social cometeu um dos mais dramáticos assassinatos coletivos, o assassinato da infância. O mundo fica estarrecido com o uso de armas de destruição em massa, mas silencia diante das armas do sistema social que provocam a destruição em massa da infância de nossas crianças. O excesso de estímulos, atividades, brinquedos, propagandas, uso de smartphones, videogames, TV e informações escolares satura a MUC dos filhos da humanidade. Gera um trabalho intelectual escravo, editando seus pensamentos em níveis jamais vistos. Uma criança de 7 anos, na atualidade, provavelmente tem mais informações do que tinha um imperador no auge da Roma antiga e do que tinham Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, os grandes pensadores da Grécia Antiga. Diante disso, como evitar que as crianças estejam mentalmente agitadas, desconcentradas, impulsivas, irritadiças, com dificuldade de elaborar suas experiências? Impossível.
Elas são instáveis, irritadiças, intolerantes a contrariedades, inseguras em situações novas, não se deleitam em aprender e têm enorme dificuldade de bater ideias em ocasiões minimamente estressantes. Nós adultos cometemos um crime ao superestimular o processo de construção de pensamentos. Não percebemos que as crianças precisam aprender a proteger a emoção, filtrar estímulos estressantes, desenvolver o prazer por meio de atividades lúdicas, participar de processos criativos que envolvam melhor elaboração, como esporte, música, pintura e relacionamento com a natureza. Alguns, ao verem crianças e adolescentes agitados e rebeldes a convenções, logo colocam a culpa nos pais, dizendo que são relapsos, que não colocam limites, que não transmitem vozes. Sim, há pais que, como educadores, apresentam tais comportamentos doentios, mas a maioria está completamente perdida. Eles agem, mas suas palavras não têm impacto. Impõem limites, mas seus filhos repetem os mesmos erros continuamente. A causa é evidente. Devido à SPA, os jovens não elaboram suas experiências que envolvem perdas e frustrações. E, portanto, o fenômeno RAM não as registra, não forma núcleos saudáveis de habitação do eu capazes de enriquecer as características da personalidade. O seu eu se torna engessado, desconectado, flutuante e quase sempre autossabotador. Nunca foi tão difícil educar. Por meio dos meus livros, tenho gritado em muitos países que estamos violando a caixa preta da construção de pensamento dos nossos filhos, o que é gravíssimo. Estamos dormindo e, ao mesmo tempo, sonhando deslumbrados com o mundo digital que criamos. Nunca foi tão difícil educar uma geração. Não há o culpado, o sistema é culpado. Todos temos essa responsabilidade no assassinato da infância. O que me dói na alma é saber que esses jovens serão adultos num ambiente de aquecimento global, insegurança alimentar e competição predatória, e precisarão de notável capacidade de liderança e criatividade para dar respostas inteligentes a essas questões. Entretanto, infelizmente, estamos deparando-nos para esse mundo tumultuado que nós mesmos criamos. Quando as crianças são atingidas pela SPA na primeira infância, até os 5 anos, os pais ficam extasiados, acham que seus filhos são gênios, não percebem os sintomas, têm orgulho de contar a todos a esperteza dos filhos, que assimilam as informações rapidamente e têm respostas para tudo. Para piorar o quadro dos gênios, colocam-nos no mar de atividades: escola, aprendizado de línguas, música, esporte e, além disso, permite que acesse as redes sociais indiscriminadamente. Esse processo agita mais a mente deles. Não sabem que crianças têm que ter infância, criar, elaborar, estabilizar sua emoção, dar profundidade aos seus sentimentos, colocar-se no lugar do outro, pensar antes de reagir, aquietar a mente. Caso contrário, terão uma emoção instável, insatisfeita, irritadiça, intolerante e contrariedades. E, claro, hiperpensante. Os anos passam e na segunda infância, pré-adolescência e adolescência, os pais começam a perceber que algo está errado. O gênio desapareceu. Seus filhos querem cada vez mais sentir cada vez menos. São insatisfeitos, indisciplinados, têm dificuldade de expressar gratidão. Sua autoestima, a maneira como se sente, está combalida, sua autoimagem, a maneira como se vê, está fragilizada, não aceitam não, são impacientes, querem tudo na hora. É fundamental que os pais não deem presentes e roupas em excesso aos filhos, nem os coloquem em múltiplas atividades. É igualmente fundamental que conquistem o território da emoção deles e saibam transferir o capital das suas experiências, ou seja, que lhes dê o que o dinheiro não pode comprar. Não devem deixá-los o dia inteiro conectados em redes sociais e usando smartphones. A utilização ansiosa desses aparelhos pode causar dependência psicológica, como algumas drogas. Tire o celular deles por um dia e veja como reagem. Além disso, os filhos, bem como os próprios pais, jamais deveriam usá-los em excesso à noite ou dormir ao lado desses aparelhos, pois sua tela libera um comprimento de onda azul que dificulta a liberação no metabolismo cerebral de substâncias que induzem o sono. Pais que superprotegem seus filhos e lhes dão tudo o que pedem, colocam combustível na SPA deles. Como digo no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, lembre-se de que bons pais dão presentes e suportes para a sobrevivência dos seus filhos. Mas pais brilhantes vão muito além. Dão a sua história, transferem o mais excelente capital, o das experiências. Muitos pais perdem seus filhos porque não conseguem fazer da relação uma grande aventura.
Capítulo 12. Os níveis da SPA. A SPA, desarme-a. Se temos muitos tijolos que não são utilizados no terreno, como podemos considerá-los? Objetos úteis ou entulho? O excesso de informação torna-se entulho, que prejudica a ousadia, a capacidade de observação, a assimilação. Executivos que vivem sob a paranoia de se informar, que não são seletivos, esmagam sua originalidade e sua criatividade. A SPA abarca o estresse profissional, síndrome de Burnout, gerado pelo uso de telefones celulares, pelo excesso de atividades, de informações, de trabalho e pela competição predatória. Um profissional, a não ser em casos excepcionais ou horas muito específicas, deveria se proibir de usar telefone celular nos finais de semana. Sempre haverá problemas para resolver, sempre haverá atividades para executar. Nesse mundo competitivo e consumista, ou aprendemos a ser seres humanos ou seremos máquinas de trabalhar. Muitos não sabem o que é ser um simples humano que anda no traçado do tempo em busca de si mesmo. Moram em belos endereços, mas nunca encontraram o endereço dentro de si mesmo. Se você tem a bomba da SPA em sua mente, se tem, é preciso desarmá-la. Quem pensa excessivamente sem nenhum gerenciamento por parte do eu, reitero, sofre um desgaste cerebral altíssimo, com graves consequências para seu futuro profissional, emocional e social. Nós podemos acelerar tudo no mundo exterior com vantagens: os transportes, a automação industrial, a velocidade das informações nos computadores, mas nunca deveríamos acelerar a construção de pensamentos. O fenômeno do alto fluxo, que deveria ser a maior fonte de entretenimento, motivação e inspiração do Homo sapiens, tornou-se a maior fonte de estresse, ansiedade e sintomas psicossomáticos. Níveis gravíssimos da SPA. Primeiro nível da SPA: viver distraído. Trata-se daquela pessoa que senta na nossa frente e parece que está nos ouvindo, mas de repente começa a mover repetidamente os seus dedos ou bater as mãos sobre as pernas. Tenha certeza de que tal pessoa viajou, não ouviu quase nada do que falamos. Os distraídos fazem parte de um grande grupo. Olham para uma direção, porém estão desligados. Leem um texto, mas não guardam nada. Como vimos, eles têm o eu desconectado, desconcentrado. Segundo nível da SPA, não desfrutar a trajetória. Trata-se daquela pessoa que se senta para ler um jornal, revista ou livro e sempre começa a lê-los de trás para frente. É tão mentalmente agitada que não tem paciência de seguir a trajetória normal. Tal pessoa em seus projetos não desfruta do percurso, não vê a hora de chegar ao ponto final. Pessoas com este nível da SPA, mesmo que lutem pelo sucesso, quando o alcançam não celebram o pódio. Partem para uma nova jornada. São algozes de si mesmos. Não se dão direito da trégua, só sabem guerrear, não sabem viver tempos de paz. Ao mesmo tempo que são inteligentes, são incoerentes consigo mesmo. Não desfrutam do próprio sucesso. Quem vai desfrutá-lo serão seus filhos, genros e agregados. Terceiro nível da SPA, cultivar o tédio. Trata-se daquela pessoa que está tão estressada que quando alguém a convida para ir a uma festa, se enche de júbilo. Não vê a hora de sair do trabalho e se arrumar. Todavia, quando chega à festa, os problemas não tardam a aparecer. A velocidade de seus pensamentos é maior do que os movimentos da festa. Ela começa a estalar os dedos, olhar para os lados, se inquietar. 5 minutos depois, está tão entediada e estressada que dá um grito: vamos embora. Esse nível da SPA, a pessoa está sempre procurando algo que não existe fora dela, somente dentro. Tais indivíduos têm horror à rotina, tudo os cansa logo. Dificilmente relaxam e curtem o ambiente. Geralmente acham os outros superficiais, como a conversa maçante. Quando estão em casa, pegam o controle da TV e deixam todo mundo maluco. Mudam de filme e programa a cada minuto. E sua mente é tão rápida que detesta comerciais. Quarto nível da SPA, não suportar os lentos. Esse grupo é representado por aquelas pessoas que ficam tensas e irritadas ao conviver com pessoas vagarosas. São impacientes com quem não pega rápido as coisas, com quem não tem atitude, com quem demora para enxergar os problemas e trazer soluções. Pessoas com este nível da SPA não conseguem ensinar 2 ou 3 vezes que já perdem a paciência. Acham que seus colegas de trabalho têm algum problema mental, QI baixo ou são relapsos, já que não conseguem acompanhar seu ritmo nem seu raciocínio. Elas não entendem que normalmente não são as pessoas que as rodeiam que são lentas. Elas é que são rápidas demais. Elas é que são eficientes, proativas, determinadas, empreendedoras em demasia.
e acompanhá-las é uma tarefa dantesca. Os profissionais com este nível da SPA querem que todos sejam rápidos e estressados como eles, que todos vivam o mal do século. São ótimos para empresas, mais uma vez afirmo, são carrascos de si mesmo. Terão grandes chances de ser os mais ricos de um cemitério ou os mais perfeitos de um leito de hospital. Vale a pena? Quinto nível da SPA: preparar as férias 10 meses antes. Este nível da SPA representa o grupo de pessoas que estão tão ansiosas com a velocidade alucinada de seus pensamentos que pegam o calendário e começam a planejar as férias 10 meses antes. Isso porque as anteriores não conseguiram levá-las ao descanso. Em alguns casos, deixam-nos mais estressadas. Uma pessoa com este nível da SPA inquieta fica tica dia a dia, mês a mês e espera ansiosamente as benditas férias. No mês anterior a elas, melhora seu humor. Quando chega o último dia de trabalho, abraça seus colegas de trabalho e diz só para si: fiquem no fogo, seus estressados, fui. Tudo parece perfeito, são as melhores férias da sua vida, até que ela começa a arrumar as malas. Já na preparação, acha que a bagagem está em excesso e estressa filhos e parceiro. No trajeto, já deveria começar a relaxar, mas ela se enerva com os péssimos motoristas que encontra pelo caminho. Impacienta-se no trânsito, acelera, breca, dá arrancadas, não olha para o horizonte, não contempla a paisagem, quer chegar ao destino, vestir uma roupa leve e colocar um chinelo. Logo estará aliviado. No primeiro dia de férias, esse indivíduo não sabe por quê, mas não relaxou. No segundo dia, está tão irritado que parece um gerente financeiro cobrando tudo de todos. No terceiro dia, seus filhos e seu parceiro já não estão suportando. No quarto, nem ele se aguenta. No quinto, está tão atacado pela SPA que quer voltar para o campo de batalha, o trabalho, pois só se sente vivo guerreando. Sexto nível da SPA: fazer da aposentadoria um deserto. O sexto nível da SPA representa a pessoa que fica pensando ansiosamente na aposentadoria. Ela conta mês após mês, ano após ano, o tempo que falta para sair do caldeirão de estresse do seu trabalho. Gosta dos colegas, mas não suporta mais olhar para a cara deles. Quando seu chefe se aproxima, tem calafrios. E se for ela mesma o chefe, quando pensa em cobrar meta dos seus colaboradores, tem insônia. Qualquer coisa irrita, não curte sua empresa, não ama mais desafios. Se for um professor, o barulho da sala de aula lhe parece uma câmara de tortura. Sonha com férias, com um ofegante sonho com oxigênio. Pensa em pescar, passear, sentar na varanda de casa, ler livros. Depois da travessia do deserto, a vida será um oásis. Imagina. Após uma espera prolongada, chega finalmente o grande momento, a merecida aposentadoria. Os amigos fazem festa, ela está com o humor nas alturas. A primeira semana é maravilhosa. Visita amigos, cuida das plantas, lê alguns textos, mas a semana se passa, os meses correm e a SPA pega na contramão. O cachorro começa a irritá-la, os vizinhos tornam-se insissudos, ela não conquista novos amigos, começa a se sentir inútil, não sabe conversar sobre o trivial, só sabe falar de trabalho e viver sob pressão e cobranças. Não se preparou para curtir a vida, descansar, contemplar o belo. O resultado de mais de 3 décadas de trabalho são a depressão e doenças psicossomáticas. O oásis da aposentadoria aumentou a temperatura da sua ansiedade. Claro, há exceções. Nem todos estão nesse níveis da SPA, porém estou dizendo uma verdade que atinge, em menor ou maior grau, milhões de pessoas. Quem vive em guerra no trabalho e sua mente fica viciada em batalhas. Nunca se esqueça de que seu corpo se aposenta, mas a mente jamais o faz. Devido aos altos níveis da SPA, as pessoas são muito ativas na atualidade. Estão em pleno vigor intelectual com 60, 70 e 80 anos e frequentemente têm uma necessidade vital de continuar a se sentir úteis à sociedade. Não podem se aposentar nem se preparar para ter uma segunda jornada de prazer, lazer, sonhos, trabalho filantrópico remunerado. Caso contrário, adoecem e deixam doentes os mais próximos.